O estoicismo é uma escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga e tem como objetivo a busca da felicidade e da sabedoria. Os estoicos acreditavam que a felicidade poderia ser alcançada por meio da aceitação das coisas que não podemos mudar e pelo foco naquelas que estão sob nosso controle. É uma filosofia de vida que ensina a lidar com as adversidades e as paixões de forma racional e equilibrada. Segundo os estoicos, a raiva é uma forma de perturbação mental que surge quando as nossas expectativas não são atendidas, ou quando somos ofendidos ou injustiçados por alguém. A raiva é uma emoção humana natural, mas que pode causar muitos problemas se não for controlada. A raiva nos impede de ver a realidade como ela é e nos faz agir de forma impulsiva e irracional, prejudicando a nós mesmos e aos outros. Os estoicos nos ensinam que a raiva não é uma reação inevitável aos eventos externos, mas sim uma escolha consciente que fazemos. Eles nos oferecem estratégias para dominar essa poderosa emoção, um obstáculo para a virtude. A raiva só nos faz sofrer e nos afasta da virtude, que é o bem supremo para os estoicos. A raiva também nos torna escravos das nossas emoções e nos faz perder a liberdade e a autonomia. Reconhecer a natureza prejudicial da raiva é um ponto crucial nos ensinamentos estoicos sobre o controle emocional. Os estoicos argumentam veementemente que a raiva é um mal que não traz qualquer benefício genuíno. De fato, eles vão além, destacando que a raiva não apenas nos faz sofrer, mas também nos afasta do bem supremo, que é a virtude. Na perspectiva estoica, a virtude é o alicerce fundamental para uma vida plena e significativa. Ela engloba princípios éticos como sabedoria, coragem, justiça e temperança. A raiva, ao contrário, é vista como uma emoção descontrolada que pode corromper essas virtudes, levando-nos por caminhos que se afastam do que é moralmente correto e benéfico para nossa própria essência. A compreensão estoica da raiva como um obstáculo à virtude é profundamente conectada à ideia de que as emoções intensas e descontroladas nos tornam escravos de nossas próprias reações. Quando permitimos que a raiva domine nossos pensamentos e ações, perdemos a autonomia e a liberdade interior. A liberdade, para os estoicos, não é apenas a ausência de restrições externas, mas também a capacidade de governar nossas próprias emoções e reações. Ao reconhecer a raiva como um mal, os estoicos convidam a reflexão sobre os efeitos prejudiciais dessa emoção no bem-estar emocional e mental. A raiva muitas vezes obscurece a razão, tornando-nos prisioneiros de impulsos destrutivos e prejudicando nossos relacionamentos interpessoais. A busca pela virtude, por outro lado, demanda o controle consciente das emoções, incluindo a raiva, para que possamos agir com sabedoria e integridade. A percepção estoica da raiva como um impedimento para a liberdade e autonomia ressoa na ideia de que somos responsáveis por nossas reações emocionais. Ao entender que a raiva é uma escolha consciente, podemos assumir o controle sobre nossas emoções, em vez de permitir que elas nos controlem. Essa tomada de consciência é um passo essencial para a conquista da verdadeira liberdade interior. Portanto, ao reconhecer a raiva como uma força negativa em nossa vida, os estoicos nos convidam a buscar a virtude como um caminho para a verdadeira liberdade emocional e autonomia. Esse reconhecimento não apenas nos permite lidar com as situações de maneira mais equilibrada, mas também nos impulsiona em direção a uma vida fundamentada em valores éticos, onde a virtude se torna o farol que guia nossas ações e escolhas. A raiva é uma escolha. O primeiro passo para controlar a raiva é reconhecer que ela é uma escolha que fazemos. Quando estamos com raiva, é importante questionarmos a nós mesmos. Estamos escolhendo ficar com raiva? Estamos permitindo que essa emoção nos domine? Quando sentir raiva, pause e pergunte a si mesmo se está escolhendo ficar com raiva. Quando reconhecemos que as situações que nos deixam com raiva são temporárias, torna-se mais fácil liberar essa emoção e buscar soluções construtivas. O reconhecimento de que a raiva é uma escolha
representa o ponto de partida fundamental para o controle emocional, e esse princípio está profundamente enraizado nos ensinamentos estoicos. Os estoicos afirmam que somos os arquitetos de nossas próprias emoções e, portanto, temos o poder de escolher como reagimos às circunstâncias. Quando nos deparamos com a raiva, é imperativo fazer uma pausa e nos questionarmos se estamos conscientemente escolhendo ceder a essa emoção. Esse ato de autoconsciência é crucial, pois nos coloca no comando de nossas reações, em vez de sermos simples marionetes de impulsos emocionais. Ao pausar e refletir, damos espaço para considerar se a raiva é uma resposta apropriada e benéfica diante da situação. Identificar a causa subjacente da raiva é outra etapa vital no processo de autocontrole emocional. Ao compreender as raízes dessa emoção, como se sentir ameaçado, injustiçado ou inseguro, podemos abordar a questão de maneira mais profunda e eficaz. A aceitação da impermanência da vida, um conceito central do estoicismo, desempenha um papel significativo nesse contexto. Refletir sobre a natureza efêmera de todas as coisas nos ajuda a ganhar perspectiva sobre nossas preocupações e raivas. Reconhecemos que as situações que desencadeiam a raiva são temporárias e, portanto, não merecem uma reação desproporcional. Essa compreensão nos permite liberar a emoção de maneira mais fácil e concentrar nossos esforços em soluções construtivas e duradouras. Essa abordagem não apenas melhora nosso bem-estar emocional, mas também fortalece nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida com calma, clareza e resiliência. Controlar a raiva, então, torna-se não apenas uma questão de gestão emocional, mas uma expressão de nossa liberdade interior e autodomínio. Nem bom ou mal, apenas indiferente. Os estoicos acreditam que nada externo pode nos afetar, a não ser que nós permitamos. As coisas em si não são boas ou más, mas dependem da nossa interpretação e da nossa reação. Por isso, devemos evitar dar importância excessiva às coisas que não dependem de nós, como as opiniões, as ações e os acontecimentos alheios, e focar naquilo que depende de nós, como as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas escolhas. A filosofia estoica nos presenteia com uma percepção única sobre como interpretamos e reagimos aos eventos e circunstâncias da vida. O princípio de evitar julgar as coisas como boas ou más, mas sim como indiferentes, é uma pedra angular desse sistema de pensamento. A base dessa perspectiva reside na compreensão de que nada externo tem o poder intrínseco de nos afetar. Em vez disso, somos os únicos responsáveis por permitir que essas influências atinjam nossa esfera emocional e mental. Esse entendimento profundo nos leva a uma conclusão essencial. As coisas em si não possuem qualidades inerentes de bondade ou maldade, mas dependem inteiramente de nossa interpretação e reação a elas. A aplicação prática desse princípio sugere que devemos evitar dar importância excessiva a elementos que estão além de nosso controle, como as opiniões, ações e eventos externos. Em vez disso, somos encorajados a direcionar nossa atenção e energia para aquilo que verdadeiramente depende de nós, nossas atitudes, pensamentos e escolhas. Ao percebermos que a natureza intrínseca das coisas é neutra, podemos adotar uma postura de desapego emocional em relação aos eventos externos. As opiniões alheias, por exemplo, não precisam ser encaradas como boas ou ruins. Elas são simplesmente expressões individuais que não definem nossa valia. Da mesma forma, eventos que fogem ao nosso controle não precisam ser classificados como adversidades insuperáveis. Eles são oportunidades para exercitarmos nossa resiliência e adaptabilidade. Esse desapego se estende à compreensão de que o julgamento de algo como bom ou mal está enraizado em nossa própria interpretação. Essa interpretação, por sua vez, é moldada por nossas crenças, valores e experiências pessoais. Reconhecer essa subjetividade nos dá o poder de escolher conscientemente como interpretamos e respondemos às situações. Ao focarmos no que está sob nosso controle direto, os estoicos nos convidam a canalizar nossos esforços na construção de uma vida fundamentada em virtudes,
onde as atitudes, pensamentos e escolhas são os verdadeiros agentes de transformação. Essa prática contínua de direcionar a atenção para o interno, ao invés do externo, não apenas promove uma maior estabilidade emocional, mas também fortalece nossa capacidade de viver em conformidade com nossos princípios e valores mais profundos. Empatia e a compreensão. Os estoicos defendem que devemos tratar os outros como irmãos, pois todos fazemos parte da mesma natureza racional e divina. Assim, devemos tentar entender as motivações e as circunstâncias das pessoas que nos ofendem ou nos prejudicam, e não retribuir o mal com o mal, mas sim com o bem. Os estoicos também sugerem que devemos imaginar como seria estar no lugar do outro e como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos na mesma situação. Essa abordagem é fundamentada na visão estoica de que todos compartilhamos uma mesma natureza racional e divina, unindo-nos como irmãos na grande teia da existência. A empatia não é apenas um ato de benevolência, mas uma manifestação direta da compreensão de que, apesar das diferenças superficiais, todos estão intrinsecamente conectados pela razão comum que compartilhamos. A ideia de tratar os outros como irmãos ressoa com a noção de que, ao reconhecer nossa humanidade comum, construímos alicerces sólidos para interações mais pacíficas e significativas. A prática de tentar compreender as motivações e circunstâncias daqueles que nos causam danos revela a influência do estoicismo na transformação de conflitos. Em vez de retribuir o mal com o mal, os estoicos propõem uma abordagem mais elevada: responder ao mal com o bem. Essa escolha consciente de não deixar que a negatividade alheia dite nossas respostas é uma manifestação tangível da liberdade interna que os estoicos buscam alcançar. Ao nos colocarmos no lugar do outro, podemos visualizar as experiências, dificuldades e anseios que moldam suas ações. Esse exercício de imaginação não apenas amplia nossa compreensão, mas também nutre a capacidade de responder com compaixão em vez de reatividade. A aplicação prática desse princípio muitas vezes envolve uma pausa reflexiva antes de reagir impulsivamente a uma provocação. Ao considerar como gostaríamos de ser tratados em situações semelhantes, somos orientados a agir a partir de um lugar de integridade e respeito mútuo. Essa prática reforça a ideia estoica de que a verdadeira força reside na capacidade de governar nossas próprias respostas, mesmo quando provocados. A empatia e a compreensão, quando incorporadas à nossa interação diária com o mundo, não apenas promovem a paz interior, mas contribuem para a criação de uma sociedade mais compassiva e solidária. Esses valores estoicos transcendem as eras, continuando a inspirar a busca por uma conexão humana mais profunda e significativa. A paciência e a tolerância. Os estoicos reconhecem que nem sempre é fácil controlar a raiva, pois somos seres humanos sujeitos a erros e falhas. Por isso, devemos ser pacientes conosco mesmos e com os outros, e tolerar as imperfeições alheias. Os estoicos também recomendam que devemos evitar situações que possam nos irritar ou nos provocar, e que devemos respirar fundo e contar até 10 antes de reagir a um estímulo negativo. A prática da paciência e tolerância representa uma abordagem sábia e compassiva para lidar com as complexidades da natureza humana e as inevitáveis adversidades da vida. Em primeiro lugar, os estoicos nos convidam a reconhecer nossa própria humanidade. Compreendem que, como seres humanos, estamos sujeitos a erros, imperfeições e emoções intensas, incluindo a raiva. Essa autoconsciência é crucial, pois nos permite desenvolver uma paciência interna. Um entendimento de que a jornada rumo ao controle emocional é uma jornada contínua e que cada passo na direção certa é uma vitória. A paciência com os outros também é um pilar fundamental do estoicismo. Reconhecemos que todos estão em sua própria jornada, enfrentando desafios e lutas internas. A prática da tolerância diante das imperfeições alheias reflete uma compreensão profunda da complexidade humana.
Ao invés de reagir com julgamento e indignação, podemos escolher responder com compaixão e aceitação. Evitar situações que provocam irritação é outra estratégia estoica recomendada para o cultivo da paciência. Isso não significa fugir de desafios ou conflitos, mas sim adotar uma abordagem consciente para preservar nosso equilíbrio emocional. Ao reconhecer as situações que têm o potencial de desencadear raiva, podemos tomar decisões informadas sobre como nos envolver e quando é mais sábio se afastar temporariamente. A prática de respirar fundo e contar até 10 antes de reagir a estímulos negativos é uma técnica comum que ressoa com muitas tradições filosóficas e espirituais. Os estoicos, ao recomendarem esse exercício, estão destacando a importância de pausar antes de reagir impulsivamente. Essa pausa permite que ganhemos perspectiva sobre a situação, dissolvendo momentaneamente a intensidade emocional e oferecendo espaço para escolher uma resposta mais alinhada com nossos valores. A paciência e a tolerância, quando praticadas, não apenas contribuem para a manutenção da paz interior, mas também fortalecem os laços interpessoais. Os estoicos oferecem uma receita para relacionamentos mais saudáveis e significativos. Essas práticas, ao longo do tempo, se tornam não apenas uma resposta à raiva, mas uma expressão fundamental de sabedoria e compaixão no tecido da vida diária. A serenidade e a sabedoria. Os estoicos afirmam que o verdadeiro controle da raiva vem da serenidade e da sabedoria, que são frutos da prática constante da filosofia. A serenidade é um estado de calma e de harmonia interior que nos permite enfrentar as dificuldades com equanimidade e sem perturbação. É a capacidade de discernir o que é essencial do que é supérfluo, o que é certo do que é errado, o que está sob o nosso controle do que está fora do nosso controle. A sabedoria também nos ajuda a ter uma visão ampla e objetiva da realidade, sem nos deixarmos levar pelas aparências ou pelas ilusões. Cultivar essas qualidades é uma jornada contínua de autodescoberta e aprimoramento, centrada na prática constante dos ensinamentos filosóficos estoicos. A serenidade, para os estoicos, não é apenas uma ausência de agitação, mas uma qualidade ativa que implica calma e equanimidade, mesmo diante das circunstâncias adversas. Ela se origina da compreensão de que muitos eventos externos estão além do nosso controle e, portanto, reagir com desespero ou raiva a esses eventos é inútil. Em vez disso, a serenidade nos permite enfrentar as dificuldades com uma mente clara e tranquila, permitindo que nossas respostas sejam ponderadas e sábias. A sabedoria, por sua vez, é a chave para o discernimento nas complexidades da vida. Os estoicos nos ensinam a distinguir entre o essencial e o supérfluo, a reconhecer o que está sob nosso controle e o que está fora dele. Essa clareza mental nos libera da angústia causada por preocupações fúteis e nos capacita a concentrar nossos esforços naquilo que realmente importa. Ao discernir entre o certo e o errado, a sabedoria nos guia para escolhas éticas e morais, contribuindo para uma vida mais alinhada com nossos valores fundamentais. A sabedoria também oferece uma visão objetiva e ampla da realidade. Os estoicos destacam a importância de não sermos levados por aparências enganosas ou ilusões passageiras. Ao invés disso, eles nos incentivam a cultivar uma compreensão mais profunda da natureza das coisas e a enxergar além das superfícies. Essa perspectiva nos protege contra reações impulsivas baseadas em percepções distorcidas, promovendo uma abordagem mais equilibrada e fundamentada diante dos desafios da vida. A reflexão regular sobre os ensinamentos estoicos, a meditação sobre as próprias experiências e a busca contínua por autotransformação são elementos essenciais desse caminho filosófico. Ao alcançar a serenidade e a sabedoria, não apenas controlamos a raiva, mas também moldamos uma maneira de viver que nos permite enfrentar os altos e baixos da vida com uma calma resiliente.
Essas qualidades não são apenas aspirações filosóficas, mas ferramentas práticas que capacitam os indivíduos a viverem de maneira mais plena, compassiva e alinhada com os princípios fundamentais da filosofia estoica. O que está sob nosso controle? Devemos direcionar nossa atenção e energia para aquilo que realmente podemos influenciar, nossos próprios pensamentos, palavras e ações. Ao reconhecer que os eventos externos estão além do nosso controle, os estoicos nos alertam sobre a futilidade de investir emoções intensas em situações que não podemos alterar. A raiva frequentemente resulta de sentimentos de impotência diante de eventos externos, mas os estoicos nos lembram de que a verdadeira autonomia reside na gestão de nossas reações internas, não na tentativa de controlar o incontrolável. Quando estamos com raiva, é crucial internalizar a noção de que não podemos ditar as ações ou palavras dos outros. Esse reconhecimento despoja a raiva de sua força ao aceitar que não podemos moldar o comportamento alheio de acordo com nossas preferências. Em vez de nos deixarmos levar pela frustração diante das ações dos outros, os estoicos nos convidam a direcionar nossa atenção para o único domínio onde temos verdadeira influência: nossa própria conduta. Ao lidar com a raiva direcionada a alguém, a perspectiva estoica enfatiza que só podemos controlar nossos pensamentos, palavras e ações em resposta a essa situação. A verdadeira força reside na capacidade de escolher respostas construtivas e compassivas diante de provocação ou desentendimento. Ao concentrar nossa energia em reações construtivas, em vez de ceder à raiva, cultivamos uma abordagem mais equilibrada aos desafios. Em vez de permitir que a raiva nos envolva, podemos escolher respostas que promovam a compreensão, o diálogo e a busca de soluções produtivas. Dessa forma, o estoicismo oferece uma ferramenta prática para transformar a raiva de uma reação descontrolada para um ato consciente de autodomínio e sabedoria. Cultivar a virtude. A premissa estoica de cultivar virtudes como um caminho para a felicidade revela-se como uma filosofia prática e transformadora. Ao direcionar nosso foco para a promoção de qualidades virtuosas, como paciência, tolerância e compaixão, os estoicos argumentam que estamos construindo alicerces sólidos para uma vida mais equilibrada e satisfatória. No cerne dessa abordagem está a compreensão de que, ao desenvolver virtudes, estamos moldando nossa própria natureza e, consequentemente, nossa experiência de vida. A paciência, por exemplo, emerge como uma virtude vital na gestão da raiva. Cultivar a capacidade de esperar com tranquilidade e aceitar as inevitáveis demoras ou contratempos contribui significativamente para a manutenção do equilíbrio emocional. A tolerância, outra virtude destacada pelos estoicos, é um antídoto poderoso contra a raiva. Ao praticar a aceitação respeitosa das diferenças, sejam elas de opinião, comportamento ou perspectiva, desenvolvemos uma capacidade inestimável de lidar com situações desafiadoras sem sucumbir à irritação. A tolerância, portanto, não apenas nutre um ambiente de convivência saudável, mas também se torna uma ferramenta fundamental na gestão da raiva. A compaixão, por sua vez, representa uma virtude que transcende a autointeresse e contribui diretamente para a transformação das emoções negativas. Ao desenvolver a compaixão, aprendemos a reconhecer as lutas e desafios dos outros, o que nos impede de reagir com raiva impulsiva. A compaixão permite uma resposta mais equilibrada e empática diante das situações que, de outra forma, poderiam desencadear a raiva. Ao incorporar essas virtudes no tecido de nossa existência, estamos fortalecendo não apenas nossa capacidade de lidar com a raiva, mas também construindo alicerces sólidos para uma vida mais plena. A busca contínua pela paciência, tolerância e compaixão não é apenas uma jornada em direção à virtude, mas também uma estratégia pragmática para enfrentar os desafios cotidianos com uma mente equilibrada e um coração aberto. Essas práticas nos auxiliam a viver em harmonia com a natureza, aceitar as adversidades da vida e buscar a sabedoria como objetivo principal.
Os estoicos não pretendem eliminar completamente as emoções, mas sim moderá-las e direcioná-las para o bem. Os estoicos também não negam o valor da justiça e da indignação diante das injustiças, mas sim propõem uma forma de agir com razão e com virtude, sem se deixar dominar pela ira. O controle da raiva é uma habilidade que requer prática e dedicação. Ao aplicar as estratégias do estoicismo, é possível aprender a lidar com essa emoção de forma mais saudável e equilibrada. É uma jornada que requer prática constante, mas os benefícios para o bem-estar emocional e a qualidade de vida são inestimáveis. Essas práticas, quando aplicadas, auxiliam na busca pela harmonia com a natureza, na aceitação das circunstâncias incontroláveis da vida e na priorização da sabedoria como um objetivo supremo.